Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero ler um texto com os irmãos na epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos ler até o versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudação. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Tudo na vida é uma questão de ótica. E eu digo aos irmãos assim, irmãos, olha, não entenda, tá? Não estamos passando um momento fácil, e eu me refiro pessoalmente, tá bom? Não tem sido dias fáceis, tem sido dias muito difíceis, por diversos motivos. E recentemente, novamente, nós tivemos aí problema com meu irmão, e é muito doloroso, é muito difícil, para nós da família, que temos que ficar ali. Eu novamente tive que ir para Jafa para ajudar minha mãe na medida do possível, Meu irmão já tem 25 anos, já é maior que eu, com todas essas dificuldades, então a gente vai lá tentar ajudar na medida do possível. E quando o presbítero Hermes me solicitou, me deu a oportunidade de estar aqui pregando hoje, o Espírito de Deus ministrou essa palavra no meu coração. E eu quero dizer algo para os irmãos, inclusive eu comentei com o Hermes ali. Se nós hoje, como igreja, assimilar esta mensagem, assimilar ela mesmo, abrir a mente e o coração, nós certamente passaremos com mais tranquilidade as provações da vida, porque foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração enquanto eu estudava a palavra. E eu quero então compartilhar com os irmãos, mas para isso nós precisamos do máximo da atenção da igreja. Prometo que vou ser bem tranquilo, na medida do possível. Mas eu vou tentar ser bem tranquilo, porque eu quero que os irmãos entendam. Mas antes de eu entrar no pano de fundo da mensagem, queria fazer aqui uma pequena
um pensamento. Se eu colocar hoje dois irmãos, um de frente com o outro, e desenhar um 6 ou um 9, e aí eu colocar o Ronanzinho numa ponta e o Samuel na outra, você vai dizer que é o que número? No seu olhando? 9. E ele vai dizer que é o 6. Mas quem está certo? Vamos deixar para ele, né? Depende da maneira como que nós estamos enxergando. Se esse copo aqui estivesse pela metade de água, imagine que ele esteja pela metade, tá? Aí eu vou perguntar assim pro Emerson: Emerson, esse copo, ele está quase cheio ou ele está quase vazio? Aí ele vai dizer quase cheio. Talvez se ele perguntasse para mim hoje, eu ia dizer que ele está quase vazio. Depende da ótica, da maneira como cada um enxerga. Eu estou fazendo isso para os irmãos guardarem essa ilustração. Guarde isso, porque a gente vai usar ela bastante. Essa questão da maneira como nós enxergamos as coisas. Mas vamos por parte. Tiago, possivelmente um dos irmãos de Jesus, é o autor dessa epístola. O irmão Tiago se converteu após a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de número 3, que diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelo 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Historicamente entendemos que Tiago se converte após a ressurreição de Jesus, sendo este irmão de casa, criado na mesma casa, tendo a mesma educação de Maria, de José, mas ele só acreditou em Jesus, historicamente, depois da ressurreição. Nem na cruz. Só depois que Jesus ressuscita e se apresenta a ele. E há um objetivo por trás disso. Tiago se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. E é apontado como um dos pilares da igreja. Gálatas capítulo 2, versículo 9. A carta é endereçada às 12 tribos dispersas entre as nações, ou seja, aos judeus que viviam fora da Palestina, espalhados. Olha só o conteúdo dessa carta. Ela é sucinta e vigorosa, mas de estilo vivido e comovente. Começa e termina sem palavras de agradecimento e nem bênção final. Você não vai ver Tiago começar essa epístola como Paulo começa. Eu estou aqui, graça e paz da parte do Senhor Jesus, não é? E aí ele termina normalmente as suas epístolas em saudação de paz, não é? Não, a carta de Tiago ele não tem esses agradecimentos. Por quê? Porque é uma carta sucinta e vigorosa. Ele tem uma finalidade única. O objetivo de Tiago é uma finalidade única. Ele tem um propósito ao escrever e ele é direto no seu propósito. Começa e termina sem palavras de agradecimento. Tiago procura, preste atenção, incentivar quem atravessa um período de provações e sofrimentos. Que naquele período onde
Naquela época contemporânea, os irmãos estavam sendo fortemente perseguidos. Nós lemos, a Esther leu aqui, né? Falando hoje sobre a Palestina, né? Como que era lá. Imagina naquela época, onde os fatos eram recentes. Então Tiago está escrevendo diretamente para esses irmãos que estão sendo perseguidos, estão passando por provações. Então por isso que ela é sucinta e vigorosa, certo? Porém, ao mesmo tempo, censura algumas falhas. Dentro deste conteúdo todo, ele censura algumas falhas, tais como, preste atenção, fé sem ação. Ele fala sobre pecados da língua. Nós já vimos isso muitas vezes, Tiago falar sobre a questão da língua. Brigas por inveja, brigas e invejas, desejos de ser mestre, ou seja, por posições adquiridas. Tiago vai tratar sobre irmãos que queriam galgar posições. Inclusive ele vai até dizer assim, olha, muito de vocês não recebem, vocês ficam brigando aí, e vocês não recebem, sabe por quê? Porque vocês não pedem a Deus. E aí ele continua, e mesmo se pedisse, não receberiam. Que o propósito de vocês é status, posição, não servo. A finalidade é se aparecer. Falta de persistência. Ele insiste para que seus leitores sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quando escreveu essa epístola, Tiago buscou contrapor o ensinamento judaico de ter fé no único Deus, com o ensinamento do Evangelho, que é ter fé em Jesus Cristo, pois de nada adianta alguém dizer que crê em Deus, mas não obedece o mandamento de Deus, que é crer em Jesus. Preste atenção nisso. Evangelho de João, capítulo 14, para dar base nisso que eu estou dizendo, no versículo de número 1, a Bíblia vai dizer assim, olha, não se turbe o vosso, crede em, e crede também em mim. Essa expressão de Jesus, preste atenção que é uma construção, irmãos. Esta expressão de Jesus, ela é proposital. Jesus era Deus, sim ou não? Por que ele diz então, crede em Deus e crede também em mim aos discípulos? Ora, havia uma finalidade, um propósito. Porque Tiago está dizendo aos irmãos que estão passando por provações e dificuldades, que eles precisavam exercitar a fé em obras e não somente em palavras. Porque para a cultura judaica, crer em Deus era o suficiente, bastava. Aí vem Jesus, trazendo um evangelho, a nova aliança, dizendo, crer em Deus não é mais o suficiente. Crer também em mim. Quando Jesus diz crer em mim, Jesus é o verbo. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 1, não é? Que ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra é Jesus. Jesus está dizendo, crer em Deus não é mais o suficiente. Tem que crer em Deus e obedecer às Escrituras, que é o crer em mim. Então Tiago está dizendo àqueles irmãos que eles precisavam autenticar a fé deles, não apenas em uma fé invisível a um Deus invisível, mas uma fé vivenciada e praticada através das atitudes. É por isso que ele vai dizer que a fé sem obras é morta em si mesmo. Um grande escritor, um homem de Deus, vai dizer que a epístola de Tiago é considerada uma epístola de palha,
porque prega-se que a salvação vem pela graça e não pelas obras. Mas Tiago não está falando de salvação. Tiago está falando de fé e obras. Então Tiago está escrevendo a irmãos novos convertidos, que estão espalhados fora da Palestina, sofrendo uma perseguição ferrenha, e ele está sendo direto e objetivo na sua epístola. Crer em Deus não é o suficiente. Enalteça a vossa fé através das obras. Prove que vocês são cristãos na postura, no trato, na palavra e na dedicação. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passares por várias provações. Todo esse contexto foi necessário, porque agora nós vamos entrar dentro do cerne da mensagem. A palavra tentação ou provação, e ela está em dois períodos distintos dentro do mesmo capítulo, porque no capítulo 1 até o versículo de número 6, ele vai falar das provações. A partir do versículo 6, ele vai falar das tentações. Mas as duas palavras no original têm o mesmo sentido. Está dando para entender, irmãos? Então caminhe comigo. A palavra tentação ou provação aí em Tiago significa no grego pairasmos. Pairasmos significa que refere-se às perseguições e aflições que o crente sofre na vida. Então, quando Tiago fala a respeito de provação, ele está falando das aflições que o crente sofre na vida. Agora, caminhe comigo devagar. Aflições significa angústia, agonia, ansiedade, ânsia, anseio, aperto, tensão, desolação, cisma, confronto, perturbação e amargura. Essas são os sinônimos da palavra aflição. A palavra aflição no grego, no original, no grego da palavra, ela vem de tílipsis, que significa ato de prensar, imprensar, pressão, opressão, tribulação, angústia, dilema. Então olhe para mim, quando Tiago fala, no capítulo 1 e no versículo de número 2, meus irmãos, considere por motivo de alegria o fato de passares por diversas provações. Tiago estava dizendo àqueles irmãos que eles seriam basicamente prensados, oprimidos. Eles passariam por uma pressão, uma exaustão extrema, mas que eram para eles permanecerem firmes, fiéis, inabalados, porque o processo é sempre assim. Se você ver o azeite, a extração do azeite é o esmagamento da azeitona. A extração do vinho é o pisar das uvas. Então o processo de tribulação, provação na vida do cristão é como um processo de esmagamento, como se estivesse sendo moído, como se estivesse sendo prensado. Dói ou não dói? É angustiante ou não é angustiante? Você tem alguma dúvida que o cristão sofre? Não. Você sabe por que os cristãos passam por tribulação? Você se lembra quando eu falei da ótica? A gente vai começar a enxertar ela a partir de agora.
Você sabe por que os cristãos passam por tribulações? O que é se alegrar na tribulação? O texto não diz isso? Será que o cristão gosta de sentir dor? É isso que o texto está querendo dizer? Quando o texto diz alegrai-vos na tribulação, será que a Bíblia está dizendo que o cristão gosta de sorrir o tempo todo quando está doendo? Bom, o texto explica tudo. Claro que não gostamos de sentir dor. Tanto em Tiago, como em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, vai dizer: e não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Nos alegremos na tribulação, por quê? Agora começa. Porque a tribulação produz, a provação produz. Meus irmãos, precisamos pensar com muita calma no texto de Tiago. Muita calma. É por isso que olharemos com uma outra ótica para as lutas. Pelo menos hoje, a partir de mim, tentarei olhar com outros olhos para as minhas lutas. Porque não tem sido fácil. E não é fácil para ninguém que está aqui. Tiago vai nos dizer assim, Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Preste atenção. Primeiro ponto, essa parte do texto deixa muito claro, que toda prova tem um começo, um meio e um fim. Vou dizer novamente. Primeira coisa que esse texto deixa claro, que toda provação, igreja do Senhor, tem um começo. Ela teve o dia para começar. Você marcou na agenda, no calendário. Mas ela tem um meio, mas ela também tem um fim. Segunda coisa que ela nos ensina, o texto. Porém, ela nos mostra também que passar por várias tentações, isso significa que sempre, normalmente, costumeiramente, estaremos em uma prova. É já 2023. Que dia é hoje? 8? Ou 7? 8. Eu não vou nem perguntar, levanta a mão quem está passando por prova. Se você não está passando, fica tranquilo, daqui a pouco vem. Se você está passando, fique tranquilo, vai passar. Mas a vida do cristão é assim, ó, prova, prova, prova. Aí depois da prova vem o que, irmão? Vitória, né? Então, deixa eu corrigir. Prova, vitória. Prova, vitória. Prova, 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 prova. E assim nós vamos indo, lutando e vencendo, lutando e vencendo. Não é por causa de mim, é por causa de Jesus. Certamente, esse ano de 2023 nós estamos passando por lutas, se não, vamos passar. Mas olha o texto, João capítulo 16, versículo 33.
Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo, irmãos, sempre passaremos por provas. Se mataram, perseguiram o santo e perfeito Salvador do mundo, quanto mais a mim, miserável pecador e cheio de falhas. Você acha, não é, irmão Wanda, que nós não passaremos por luta? Todos os dias, praticamente. Só que nós precisamos ter uma coisa na nossa cabeça, na nossa mente. Guarde isso. O nosso descanso não é aqui. Não é. Vou com calma. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12 diz: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão aqui na terra. Na onde? Nos céus. É lá. É lá o nosso descanso. Bom, agora sabemos que devemos nos alegrar nas provações. É pelo que ela produz. Então, quando o texto diz que nós devemos nos alegrar, irmão, não é que você tem que responder assim: tá tudo bem, irmão, com o sorriso de orelha a orelha. A alegria aqui não é esse sorriso fingido. A alegria é a convicção do que ela vai produzir. Dá dando para entender ou não? É a certeza que existe dentro do cristão, no meio de toda essa tribulação, do que vai produzir, é o resultado. Essa é a alegria. Então a primeira coisa que a tribulação produz, o texto vai dizer, se puder deixar aberto, Tiago 1:2. A primeira coisa que ela vai produzir é a perseverança. A tribulação produz perseverança. Perseverança aqui, irmão, significa estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, a característica de pessoas que não se desviam do seu propósito, da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. A palavra de Deus é firme e verdadeira. A maior certeza que temos com base nela é que as lutas e provas não nos afastam de Deus, mas nos torna cada dia mais próximo dele. Desculpa esfarrapada. Eu vou sair da igreja porque eu não aguento mais as lutas. É controverso. Eu vou sair da igreja, por quê? Porque depois que eu virei crente, as provas dobraram. É controverso. Irmão, há um hino que diz: o crente aflito vai orar. Quanto mais bate no crente, quando eu falo bater, eu falo das tribulações. Quanto mais vem, mais ele se prostra, mais ele busca, mais ele sente a presença do Espírito Santo, mais ele nutre intimidade com Deus. Ele vem para as campanhas, ele vem para as orações, ele vem para o domingo, ele quer estar na casa de Deus, porque a tribulação é bíblico, produz perseverança, e perseverança é manter a lealdade de fé, foco, propósito. E a Bíblia diz que um coração contrito e aquebrantado o Senhor não rejeitará. Salmos 18, verso 6 diz:
na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 ao 18 diz: por isso não desfalecemos, ou desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Se você está na prova, se você está passando por lutas, se você está sentindo que está sendo esmagado todo dia, e está perdendo noites de sono, eu estou hoje aqui como alarido de Deus, como homem de Deus hoje, por intermédio desta profecia revelada, para nos dizer hoje, muda a ótica da visão, porque nós não podemos fazer aquelas palavras uma frase de proteção contra mim mesmo, dizendo, eu nasci para sofrer, eu sofro. Não, pare com isso. A ótica da mensagem de Deus é: toda provação vai produzir alguma coisa de bom na nossa vida. Então, ao invés de eu olhar para as minhas lutas e me colocar como alguém inferior a todo mundo, eu preciso olhar para as minhas lutas e dizer: tem um propósito de Deus na minha vida, e Ele está me melhorando como cristão, porque vai produzir, vai gerar em mim alguma coisa. E a primeira coisa que gera é a perseverança. Mas olha o que o texto nos diz, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Agora vamos aqui comigo, irmãos. A primeira coisa que a tribulação gera, o que é? A perseverança, continua. A piedade, e a fraternidade. A gente só vai melhorando. Irmãos, olha aqui para mim. Eu fiz questão de anotar isso. Piedade, guarde isso, piedade. Piedade aqui, no texto, significa fidelidade a Deus, ou reverência a Deus. Fraternidade significa amor entre os irmãos, comunhão. E amor significa aqui ágape, que é o amor incondicional. Agora olha para mim, presta atenção. O cristão entrou na prova, certo? A gente está na prova. O texto vai dizer que a perseverança completada, não é aquela que para no caminho, no meio do processo, desanima, joga tudo pro alto e fala: eu não quero mais saber de ser crente, eu não quero mais saber de ir para a igreja, eu paro aqui, desisto. Não vai dar resultado nenhum. Para dar esse resultado, precisa ser uma perseverança completa. Versículo 4. E a perseverança deve ser uma ação completa. Tiago 1,4. Tem que ir até o fim. Diga assim comigo: eu vou até o fim. Irmão, vá até o fim. Sabe por quê? Olha aqui para mim. O crente chegou no fim, a prova passou. Vai ter outras lá para frente, certo? Vai ter outros gigantes. Vai ter outras tempestades.
mas aquela passou. Vou dizer de novo, aquela passou. E sabe como você saiu? A Bíblia diz que você saiu perseverante. Foco no seu objetivo. A próxima vez você vai continuar focado, porque gerou em você a perseverança. E sabe o que a perseverança gerou no final da prova? A piedade. A piedade, sabe o que é isso? Fidelidade a Deus. Você vai ser um crente mais fiel a Deus. Eu vou ser um crente mais fiel a Deus. A prova passou. Sabe o que gerou em mim? Foco, fidelidade a Deus. E a Bíblia diz que a piedade gera fraternidade. Sabe o que é fraternidade? Comunhão entre os irmãos. Crente que passa por luta não tem narizinho empinado. Não vive de cara feia com ninguém. Não briga com ninguém. Porque foi gerado nele a fraternidade, que é a comunhão com os irmãos. Ele anseia estar aqui. Ele ama estar na casa de Deus. Salmos foi lido aqui hoje. Quão bom e quão suave é, como os irmãos entram em união. E ele diz assim: alegrei-me-nos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Porque eu amo estar aqui na casa de Deus. Só que ela não gera só isso. Acabou a prova, gerou em mim foco, objetivo. Gerou em mim mais fidelidade a Deus, gerou em mim mais comunhão com os irmãos, e no final, a Bíblia diz que gerou em mim um amor ágape, que é o amor divino de Deus derramado em meu coração. E sabe o que é esse amor? É o amor incondicional. É aquele amor, irmão, que não existe nada que estrague e azede o nosso relacionamento, porque esse é o amor de Deus genuíno em minha vida. O meu casamento melhora, a minha vida social melhora, no meu trabalho tudo melhora, na minha empresa tudo melhora, na faculdade, né, Leandro, melhora. Mas o crente precisa mudar a ótica de olhar para as provas. Não é para te destruir, mas é para nos tornar crentes melhores. É ou não é? Toda vez que passamos por uma luta, nós saímos diferente. Eu vi um filme de superação. Ultimamente estou gostando muito de assistir filme de superação. E uma moça no filme de superação lá, eles perderam muitas coisas. Só não vou falar o nome do filme que eu não lembro. E ela disse assim: na bonança nós não aprendemos nada. O que a gente aprende na riqueza, irmão? Comer Big caviar? Irmãos, eu vou contar uma coisa para os irmãos aqui, dá tempo. No meu aniversário, a minha esposa falou assim: amor, vamos fazer uma coisa diferente. Eu falei assim: o quê? Vamos para Marília, lá vai ver. Tá chovendo. Fui para Marília e eu me lembrei com meu cunhado, Alex Ranieri, falou de um tal de um negócio lá em Marília chamado peixinhos. Agora, irmãos, imagina uma pessoa como eu, acostumado a comer de vez em sempre cabo de rei. Não vem falar que você não gosta, que se eu passar na frente de sua casa lá numa quarta-feira, vai eu sentir o cheiro, irmão. E essa é a maior inveja que nós pode fazer pro vizinho, é soltar uma cabo de rei na churrasqueira, porque ela cobre qualquer cheiro que esteja na vizinhança. Comendo, eu amo pé de frango. Eu gosto. Jiló frito. Maxixe. Amo maxixe. Aí falamos, vamos no Peixinhos. Fui pro Peixinhos. Caro pela barbaridade. Já estou adiantando os irmãos que querem ir no Peixinhos, vai preparado, porque se eu soubesse eu não tinha entrado. Depois que eu entrei, fiquei com vergonha de sair. Caro. Cheguei lá, eu não sabia nem como se servia. Todo mundo com aquele negócio igual japonês, hashi. Eu cheguei pro garçom, falei: primeiramente, eu não sei o que é essas coisas e nem como comer. Me fala o melhor prato, o mais simples. Ele falou: então pega isso aqui, sashimi, que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fiz meu prato, sentei lá. Irmão, a única coisa que me ensinou aquele dia é:
nunca mais eu volto aqui. Nunca mais eu volto. Não volto. Você sabe o que ensinou o dono da Ford a ser aquela grande empresa? As mais de 50 quedas que ele teve na vida. E cada vez que ele se levantava, ele estava mais preparado para outra. A gente precisa parar de olhar para as dificuldades da vida, e era isso que o Tiago estava dizendo. E começar a enxergar com uma outra ótica. Deus está me preparando. Deus está me preparando. Deus está me preparando. Irmãos, eu não sei, quando eu comecei a estudar essa palavra, eu dobrei o meu joelho, eu falava com Deus, eu falava: Senhor, eu sei que eu sou culpado de muitas coisas, e o diabo se aproveita de algumas situações e começa a jogar coisa do passado lá, né? Ah, essa família simples que você veio, olha o lugarzinho que você saiu, você não tem filho, você é isso, você é aquilo outro, e acabou isso, e foi embora aquilo, e foi, e a gente sendo moído, mas o Espírito de Deus ministrou no meu coração, dizendo assim: Alex, eu estou te preparando. Eu estou te preparando. Oh, glória a Deus. Levante a mão para o céu nessa noite. Eu profetizo sobre esta palavra, não é sobre a minha, sobre esta palavra. O tempo de refrigério na sua vida vai chegar. Vai chegar. E lá no final você vai perceber que foi bom. O salmista disse: foi bom ser afligido pelo Senhor. Esse processo difícil vai passar. E lá do outro lado você vai dizer assim: olha, eu não sei como eu passei, mas eu sei que eu passei. Estou aqui com Deus, firme com o Espírito Santo. E hoje eu sou um cristão melhor do que eu fui ontem. Porque as provações nos moldaram. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8 diz: quanto mais seguirem neste caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção nisso aqui. No final do processo, nós estamos em Tiago 1, no final do processo. Na tradução viva, ele vai dizer que no final do processo vocês se tornarão fortes espiritualmente e frutíferos e úteis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, se tem uma coisa que deixa o cristão forte espiritualmente, é a prova. Só que isso que eu achei lindo na palavra de Deus. Duas coisas acontecem no final do processo, preste atenção. Nos tornamos fortes espiritualmente e frutíferos. Diga assim comigo: fortes espiritualmente, frutíferos. É isso. Essa prova não vai te matar, irmão, a não ser se for da permissão de Deus. Mas se não for da vontade de Deus, não vai te matar. Por mais que você ache que você vai morrer ou não vai. Você vai sair forte. E você ainda vai dar muitos frutos. Agora, depois que todo esse processo termina, Tiago vai dizer que nos tornamos perfeitos e íntegros. Tiago 1, volta lá para mim, Tiago capítulo 1, versículo de número 5. Versículo 4, perdão. Tiago 1, 4. Aqui está na tradução viva, né? Pode pôr na outra. Já estou terminando, irmãos. A perseverança deve ter uma ação completa.
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Irmãos, a primeira coisa que a tribulação gera em nós é a perseverança. No final da perseverança, ou quando a perseverança ela é completa, você vai até o fim, ela vai nos tornar duas coisas. Primeiro, aqui está maduro, mas em algumas traduções vai estar perfeito e íntegros, certo? A palavra perfeito, preste atenção, no primeiro sentido dela, ela realmente significa o que está aqui na NVI, maduros, mas ela tem uma ramificação diferente. A palavra perfeito aqui significa que não carece de nada necessário para estar completo. No final do processo, lá depois que tudo acabar, vai gerar algo no nosso coração, Keila. A única certeza: eu não preciso de um iPhone 13 para mim ser feliz. Não preciso, eu aprendi isso. Eu aprendi que eu não preciso de um Porsche, de uma casa com 10 cômodos e piscina. Não preciso. Eu aprendi que a presença de Jesus me completa. Eu estou completo, não me falta nada. Salmos 23, irmão Marcos pregou aqui, se eu não me falha a minha memória. O Senhor é o meu pastor. Aí tem a versão original: o Senhor é meu pastor. E Ele não me faltará. No final lá, irmão, depois que a gente passa pelo processo, viu, minha irmã? A gente tem, é só Jesus que eu preciso. Todas as coisas agregam, mas quem me completa é Ele. É Ele que me completa. Primeiro, vimos que para estar felizes não precisamos de circunstâncias, precisamos de Jesus. Irmãos, eu achei lindo esse texto. Então preste atenção. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria. Diga comigo, alegria no Espírito Santo. Irmãos, eu achei extraordinário isso aqui, Hermes, hoje estudando a palavra de Deus. Porque eu fiquei olhando para aquela palavrinha pequenininha ali, falado no, alegria no. Escute, a palavra no aqui significa aquilo que vem de dentro. Então a alegria do reino que nós estamos inseridos não vem de fora, ela vem de dentro. Então é assim, a alegria que vem do Espírito, a alegria do cristão vem do Espírito Santo. É do Espírito Santo que vem a nossa alegria. Não é de circunstâncias, irmãos. Pasmos, tem muitas pessoas ricas, com muito dinheiro na conta, para fazer o que quiser na hora que quiser, mas não tem alegria. Não tem. Mas nós, com o nosso churrasquinho simples, com ponta de peito com osso, só jogando sal grosso em cima, um pouquinho de limão, tá vendo? E um pouquinho de farinha,
Não precisa ser Coca-Cola, pode ser uma São José de uva, ou de abacaxi, ou de laranja. E se não tiver São José, pode ser um suquinho Tang. Mas nós estamos felizes, porque o Espírito de Deus gera em nós o interior, a alegria necessária para os filhos correrem dentro de casa. Nós estávamos na casa da minha mãe lá, a Alaninha pegou a bacia aqui, ela tomou banho e jogou para cima. A Janaína saiu desesperada e eu e o Alex dando risada. É o cristão, irmão. Por isso que o mundo não te entende. Por isso que você é uma caixa, é algo fora da casinha. Porque eles não entendem, eles sabem que nós estamos na luta. Mas a Lauriette está rajando no nosso som. E agora não tem mais som, porque hoje é tudo YouTube. Então conecta lá o Bluetooth na televisão, na Smart, e põe o YouTube para cantar. É Lauriette, é Cassiane, é todos esses louvores. Eu vou falar os antigos mesmo, porque os de hoje em dia eu não lembro nenhum. Mas eu sei dos antigos, Lauriette, Cassiane. E é essas duas. Lavando louça. A lágrima correndo no rosto, porque sabe que o aluguel está para vencer. Mas dentro dela, dentro dele, tem a alegria gerada pelo Espírito Santo. Levante a mão, sinta essa alegria nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei se o teu aluguel está para vencer, se está para cortar a conta de água, se está para cortar a conta de luz, porque nós estamos falando de provação, nós estamos falando de tribulação e está tudo dentro do pacote. Mas eu venho hoje aqui para te dizer, a alegria é gerada pelo Espírito Santo, vem de dentro para fora. Gálatas 5, 22, 23 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor e alegria. É o Espírito Santo, irmão. Tira o Espírito Santo do homem. Quem se lembra de Davi? Quando ele peca. E ele corre no altar do arrependimento, ele vai dizer assim, olha, não retires de mim o teu, e torna a dar-me a alegria da sua salvação. Sabe só quem pode produzir essa alegria? Só o Espírito Santo. É retórica, mas é provocativa. Quem tem o Espírito Santo aqui? Oh, irmão. Na tradução viva, estou encerrando, Hebreus 12, 11. Não é nada agradável ser castigado. Na hora em que está acontecendo, dói. É um texto bíblico, tá, irmãos? Na tradução viva. Dói mesmo. Dói ou não dói? A gente chora, né? A gente soluça. Mas olha o que o texto vai dizer. Mas depois podemos ver o resultado. Um crescimento tranquilo em virtude e caráter. Alex, você vai sair diferente. Você vai sair diferente. Você vai sair diferente. Para encerrar, nós falamos que ela nos torna perfeitos no final do processo e íntegros. Não é isso que o texto diz? A palavra íntegro significa completo em todas as suas partes, em nenhuma parte deficiente. Irmãos, toda vez que o cristão passa por uma prova, ele vai sendo cada dia mais preparado, mais pronto, mais completo. Integridade ali é completo, é íntegro de inteiro, completo. Dá para a gente mudar a nossa ótica ou não? Eu sei que é difícil, mas é só o Espírito Santo para nos ajudar. Quero ler esse texto, 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo.
em vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, ou seja, inteiros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que nós somos provados todo dia? Porque cada dia que nós passamos por uma luta, nós somos preparados, somos deixados mais completos para aquele grande dia. O dia em que o nosso Senhor Jesus estará à porta dos céus e a igreja já estará reunida com Ele nos ares, e Ele estará com um lenço na mão, e Ele vai dizer assim: Emerson, vem cá, eu vou limpar dos seus olhos toda lágrima, toda, não é essa, é toda lágrima. Está falando da sua história de vida, quando você chorou, quando perdeu o emprego, quando você chorou, quando perdeu muitas coisas importantes na sua vida. Estou limpando dos seus olhos. Entre para o gozo do seu Senhor, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Jesus. Para mim encerrar, irmãos, eu quero apenas ler esse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 5 e 7 na tradução viva. E já esqueceram completamente as palavras animadoras de que Deus falou a vocês, que são filhos dele? Ele disse: meu filho, não fiquem irados quando o Senhor castigar vocês. Não fiquem desanimados quando Ele tem que lhe mostrar em que você está errado. Quando Ele castiga você, isso prova que Ele o ama. Quando Ele o açoita, isso prova que você é verdadeiramente filho dEle. Permitam que Deus o eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido?